e fora do país. Esta edição está a ser transmitida em simultâneo com as nossas plataformas online, com especial destaque para o Facebook, por onde poderá partilhar. Bem-vindo! A nossa notícia da abertura tem a ver com saúde pública. Pessoas portadoras do albinismo exigem o cancelamento de encargos aduaneiros ao protetor solar, que é um produto de consumo diário e que previne complicações de saúde. Em setembro de 2025, a Organização Mundial da Saúde incluiu o protetor solar de amplo espectro na lista de medicamentos essenciais, reconhecendo-o como instrumento de saúde pública. Contudo, em Moçambique continua classificado como produto cosmético sujeito a encargos aduaneiros. O reconhecimento da Organização Mundial da Saúde em 2025 de que o protetor solar é um medicamento essencial foi uma vitória global, mas em Moçambique ele continua sendo tratado como um cosmético e sujeito a impostos e direitos alfandegários, ou melhor dizendo, despesas alfandegárias que tornam inacessível. Sem o protetor solar, a nossa pele torna-se vulnerável a queimaduras dolorosas e ao cancro de pele precoce, que já ceifou vidas de muitos irmãos. Este não é só um risco distante, é uma realidade que nos acompanha desde a infância, reduzindo a nossa expectativa de vida e limitando o nosso futuro. O governo reconhece os desafios existentes, devendo haver mobilização de recursos para a prevenção de várias complicações associadas que podem ocorrer, removendo as barreiras alfandegárias. Os desafios ainda persistem e são numerosos, não vale a pena nós aqui fazermos menção, mas queremos destacar que entre aquilo que é a responsabilidade das instituições públicas e privadas, é importante haver a pertinência de haver a mobilização de recursos para o acesso célere, sustentável e equitativo de meios necessários para a prevenção do cancro da pele, entre outras complicações associadas ao albinismo. Sobretudo, também é importante remover aquilo que são as barreiras alfandegárias, sobretudo na importação dos medicamentos, como aqui foi dito, que não se trata apenas de uma questão de um bem de luxo ou cosméticos, entre outros, mas trata-se de uma questão fundamental associada à dignidade da pessoa humana. O presidente da FAMOD, Zeca Chauque, congratula esta iniciativa para que essas barreiras sejam eliminadas. É por isso que esta mesa redonda assume uma importância estratégica e esperamos que seja um espaço de diálogo franco, de partilha de soluções e construção de consensos que permitam acelerar a implementação das medidas favoráveis ao acesso universal ao protetor solar. A coragem, a resiliência e determinação continuam a lembrar que a dignidade vale muito mais do que qualquer característica, afirmou a representante das Nações Unidas. A vossa coragem, resiliência e determinação continuam a inspirar-nos e a lembrar-nos que a dignidade humana nunca deve ser dependente da aparência, da cor, da pele ou de qualquer outra característica pessoal. Reafirmamos que todas as pessoas têm o direito de viver com dignidade, segurança e igualdade de oportunidades. Esta barreira aduaneira tem limitado o acesso das pessoas com albinismo ao protetor solar e contraria os compromissos assumidos pelo Estado moçambicano. Olhamos agora para a morte do bispo Osório Afonso. Edil da cidade da Beira, Albano Cariz, lamenta a morte do bispo assassinado no último fim de semana na cidade de Climane. Esta notícia
porque quando ele veio, a sua apresentação não estava, porque estava de viagem, mas antes de sair, estava com ele. Uma reunião que tínhamos marcado de 5 minutos passou para 1h de tempo. Notei nele uma pessoa muito simples. Um mensageiro extremamente humilde, alegre sobretudo, alguém que provavelmente ia dar continuidade, mas trazendo mais alegria na parte religiosa, sobretudo nos fiéis católicos. Acho que vocês viram um vídeo em que ele foi até a mesquita, sentou no chão. Então significa que era alguém que transmitia a paz. Era um servo que não media as possíveis consequências. Mas quem somos nós para dizer que não pode partir? O que nós podemos fazer apenas é pedir ao Altíssimo que faça segundo a vontade dele. Ainda sobre o assassinato do bispo Osório Afonso em Climane, o Presidente da República, Daniel Chapo, realça o compromisso do Governo em esclarecer o que é que de fato terá acontecido. O Presidente da República, Daniel Chapo, deslocou-se à Anunciatura Apostólica para manifestar solidariedade à Igreja Católica pela morte do administrador apostólico de Climane, exprimindo condolências de Estado e condenando veementemente o crime. Queríamos reiterar mais uma vez que, como Governo da República de Moçambique, vamos continuar a trabalhar para investigar, portanto, os motivos e, portanto, a autoria deste crime hediondo e condenamos veementemente para que a mesma coisa não volte a acontecer no nosso país. Temos 50 anos de independência, vamos fazer 51 anos no dia 25 de junho. É uma coisa que durante todos esses anos de independência nunca aconteceu e não pode nem deve voltar a acontecer mais uma vez. Por isso continuamos a trabalhar, as investigações estão em curso para apurar a responsabilidade e também queremos mais uma vez reiterar as nossas mais sentidas condolências à Igreja Católica, ao povo moçambicano e mais uma vez um momento muito triste e queremos reiterar que as nossas relações diplomáticas com Santa Sé, com o Vaticano e com a Igreja Católica continuam intactas e vamos continuar a prestar solidariedade, continuar, portanto, a prestar tudo aquilo que for necessário para que as cerimônias fúnebres possam acontecer em condições e continuarmos a prestar também solidariedade à família lutada. Na ocasião, reafirmou o compromisso do Governo com o esclarecimento das circunstâncias do ocorrido, sublinhando que as investigações estão em curso e destacou a solidez das relações históricas entre Moçambique e a Santa Sé, assegurando apoio às cerimônias fúnebres e à família enlutada no momento de luto nacional. Ainda sobre o assassinato de Dom Osório Afonso, a Igreja Católica repudia o crime bárbaro que tirou a vida do prelado de Climane. Local em Moçambique e também para a Igreja Católica Universal, para o Santo Padre, a morte de um bispo jovem, muito capaz, não é uma boa notícia, mas ainda a morte violenta de um bispo, secretário da Conferência Episcopal, bispo de Climane, administrador apostólico de Beira, é verdadeiramente uma notícia muito tocante, muito horrível. Mas nós temos certeza que agradecemos, sim, primeiro ao senhor presidente, às autoridades, os serviços, a proximidade, interessamento, interesse e também ajudas para o esclarecimento daquilo que aconteceu, porque a verdade ajuda a todos.
tal vez bonita, mas a veces pode parecer não bonita, mas a verdade ajuda a todos. Mas eu tenho certeza, é a nossa esperança como católicos, a esperança da Igreja, que esta morte, este pequeno sacrifício deste bispo jovem, que seja verdadeiramente uma ocasião para a renovação da Igreja, a renovação, a purificação da Igreja, a purificação da sociedade, a purificação de todos. Não podemos ficar olhando o sangue derramado, não podemos ficar na vingança, nos ódios, não. Temos todos juntos, todas as pessoas, moçambicanos de boa vontade, católicos, protestantes, muçulmanos, todos, dizer basta a violência, não é bom isto, não pode continuar assim, isto não é bom, não é natural, não é sano, isto não é o coração, a alma do povo moçambicano, isto não deve nunca acontecer. Juntos, fazer um exame de consciência, um discernimento para melhorar todo, para crescer. Assim, o sangue do nosso bispo, nosso irmão muito, muito querido, Don Osório, verdadeiramente será um sangue que produz vida, que melhora. Olhamos agora para as consequências da xenofobia. Regressados a Moçambique, jovens pedem oportunidades de trabalho no seu próprio país após perderem tudo na vizinha África do Sul. Daniel Francisco Chapo defendeu o reforço da cooperação regional no combate à pesca ilegal como medida especial para travar perdas estimadas em cerca de 4 milhões de dólares anuais na SADS. Ao inaugurar e entregar na Catembe o Centro Regional de Cooperação de Monitorização, Controle e Fiscalização das Pescas da Organização Regional. Nos reunimos nessa histórica Catembe para inaugurar e proceder à entrega oficial do Centro Regional de Coordenação, de Monitorização, Controlo e Fiscalização de Pescas da SADC à nossa Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Este é um momento de grande significado para Moçambique, para a SADC e para o continente africano. Hoje colocamos ao serviço da nossa região uma nova capacidade coletiva de proteger recursos estratégicos, fortalecer a cooperação regional e promover uma utilização sustentável das riquezas que os nossos mares, rios e lagos oferecem aos nossos povos da região da SADC. Erguemos mais do que paredes, escritórios e equipamentos. Erguemos uma plataforma regional de coordenação, conhecimento e ação conjunta para proteger um dos mais valiosos patrimônios da África Austral, os seus recursos aquáticos vivos. A concretização deste centro é o resultado de uma visão coletiva de um povo, construída ao longo de mais de 2 décadas. Uma visão que encontrou expressão no protocolo da SADC sobre pescas, adaptado pelo chefe de Estado e de Governo em 2001. E que foi posteriormente reforçada pela declaração do compromisso dos ministros de pescas da SADC para o combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, adaptada em Windhoek em 2008. Foi no contexto desta visão estratégica que os Estados-membros confiaram à República de Moçambique a honra e a responsabilidade de acolher esta importante instituição regional. Recebemos esta responsabilidade com humildade, mas também com profundo sentido de compromisso para com os ideais da integração regional africana. Na ocasião, destacou que a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, ameaça a sustentabilidade dos recursos pesqueiros, a segurança alimentar e os meios de subsistência das comunidades, sublinhando que o novo centro irá reforçar a monitorização, a fiscalização e a coordenação entre os Estados-membros, promovendo uma resposta regional mais eficaz e a gestão sustentável dos recursos marinhos na África Austral. Pedimos desculpas pela troca de reportagem. A notícia que acabamos de confirmar era sobre o combate à pesca ilegal, que causa prejuízos anuais de cerca de milhões de dólares na região da SADC. Olhamos agora para a cooperação económica.
presidente Daniel Chapo recebeu em audiência o ministro adjunto da Reforma de Estado de Portugal, Gonçalo Saraiva Matias. O presidente da República, Daniel Chapo, recebeu em audiência o ministro adjunto e da Reforma de Estado de Portugal, Gonçalo Saraiva Matias, no encontro centrado no reforço das relações entre Moçambique, Portugal e a União Europeia, com destaque para a cooperação económica, política e social. Tive uma conversa muito produtiva com o presidente Daniel Chapo, em que fizemos o balanço das relações entre a União Europeia e Moçambique, entre Portugal e Moçambique, recordando a recente visita do presidente Chapo a Bruxelas e também a cimeira do Porto que tivemos com Portugal. E a União Europeia e Portugal estão amplamente comprometidos com Moçambique, com a relação económica, política, social com Moçambique, com muita esperança e muito elogiosos do programa de reformas e de diálogo inclusivo que o presidente Chapo lançou e está a empreender, e confiantes num futuro muito promissor para as relações entre os nossos povos, entre as nossas economias. As partes fizeram um balanço da parceria existente e analisaram as perspectivas de aprofundamento dos laços trilaterais, com Lisboa e Bruxelas a reiterarem o seu apoio ao programa de reformas e ao diálogo nacional inclusivo em curso em Moçambique, bem como a confiança no fortalecimento futuro das relações entre os três espaços. Na página desportiva, olhamos para o desporto nacional. Dário Monteiro é apresentado como novo treinador do Clube Desportivo de Machaquene. Trata-se do antigo internacional dos Mambas, Dário Monteiro, que assume o comando técnico dos tricolores num período de 2 anos. Convite de um grande clube moçambicano que é o Machaquene, e a oportunidade que estão a dar no sentido de voltar a trabalhar, que era o grande interesse que eu tinha, é voltar a treinar. Se aceitei o convite, significa que é aliciante. Agora, se estão reunidas ou não as condições, vamos todos trabalhar no sentido de, se não estiverem reunidas. Já a direção do Clube Desportivo de Machaquene diz ter contratado o mestre Monteiro pela capacidade que ele tem de trabalhar com os jovens. Convidamos o Mr. Dário, tendo em conta a sua experiência, tendo em conta que é um treinador que gosta de trabalhar com jovens, gosta de potenciar os jovens, então nós assumimos que o Mr. Dário, dentre vários candidatos que foram-nos apresentados, o Mr. Dário era a pessoa indicada para continuar a avançar com aquilo que é o projeto do Clube de Esportes Machaquene. O Clube de Esportes Machaquene é um clube formador, que acredita que, diante daquilo que são os desafios do desporto nacional, daquilo que são as adversidades da situação financeira do clube, apostar na formação é uma das melhores vias de conseguir alavancar as suas finanças. A mudança dos treinadores acontece apenas 2 dias após a eliminação dos tricolores na Taça de Moçambique, depois da derrota por 2-1 diante da Liga Desportiva de Maputo. Olhamos agora para a Gala Mulher Nota 20. Primeira-Dama Guetta Chapo destaca o papel da União para o desenvolvimento estudantil. Primeira-Dama da República, Guetta Chapo, destacou o papel da União para o desenvolvimento estudantil na promoção da cidadania e na formação de gerações de jovens comprometidos com o desenvolvimento do país, ao mesmo tempo que defendeu a valorização da mulher como protagonista da transformação social e económica de Moçambique durante a Gala Mulher Nota 20, realizada em Maputo para assinalar os 30 anos daquela organização da sociedade civil. Nenhuma criança deve perder o seu futuro por falta de oportunidade. Nenhuma mulher deve ver os seus sonhos limitados pelas circunstâncias do seu nascimento. Minhas senhoras e meus senhores, quando falamos da mulher moçambicana, falamos da própria alma de Moçambique. Falamos da mãe que acorda antes de nascer o sol. Falamos da mãe que é a primeira a acordar
e a última a dormir. Dia da mulher que acorda cedo e dorme tarde. Da agricultora que alimenta a comunidade inteira, da professora que molda o futuro, da enfermeira que salva vidas, da empreendedora que gera riqueza, da líder comunitária que promove a paz para todo o país e a sua comunidade. Falamos também da mulher jovem estudante que sonha transformar Moçambique. Olhamos agora para a 5ª Conferência Empresarial RENMOS 2026. Em questão de transição energética, Moçambique reforça a aposta e atrai novos investimentos. O governo de Moçambique reafirmou o compromisso de continuar a criar condições favoráveis ao investimento no setor energético, com destaque para a aposta nas energias renováveis. A posição foi expressa na abertura da 5ª Conferência Empresarial de Energias Renováveis de Moçambique, RENMOS 2026, em Maputo. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estevão Pal, destacou a aprovação da nova Lei de Eletricidade, do Regulamento de Concessões e da Taxa de Acesso Universal como marco para o setor. Segundo o governante, os instrumentos reforçam a segurança jurídica, a transparência e a confiança dos investidores. Este encontro realiza-se no momento oportuno em que concluímos o ciclo fundamental de reformas no setor energético, com a aprovação da Lei de Eletricidade, do Regulamento de Concessões e da Taxa de Acesso Universal. A aprovação destes instrumentos responde às necessidades do governo em atrair mais investimentos para esta área nevrálgica para Moçambique, trazendo mais previsibilidade, transparência e segurança jurídica. Esperamos, por isso, que estes 2 dias constituam uma oportunidade para todos analisarem a nova legislação e identificarem as oportunidades concretas de investimento que dela decorrem. O ministro afirmou ainda que Moçambique segue uma transição energética justa e inclusiva, com as renováveis no centro da estratégia, sem descurar o gás natural como fonte de transição. Os nossos recursos energéticos são abundantes e diversificados. Mais de 18 gigawatts de potencial hidroelétrico, 23 gigawatts de potencial solar, recursos eólicos relevantes em várias regiões costeiras e do interior. Estes recursos representam uma base sólida sobre a qual o governo está a construir uma carteira diversificada de projetos energéticos, criando oportunidades concretas para o investimento privado nacional e internacional. Acreditamos que a participação ativa do setor privado é indispensável para acelerar a expansão da capacidade de geração, da rede elétrica, das soluções descentralizadas e da industrialização associada ao setor energético. E o presidente da AMED, Ricardo Pereira, afirmou que Moçambique está a consolidar-se como destino atrativo para investimentos em energias renováveis em África. Através da RENMOS trará resultados adicionais e concretos. Iremos anunciar alguns pontos marcantes deste nosso setor, incluindo lançamentos de concursos para o setor privado e outros projetos com fontes nas bases das energias renováveis. Isto não é potencial, é investimento real, com números e datas. E os dados do setor confirmam por que razão este interesse é justificado. Temos uma taxa de eletrificação acima de 60%, com projeções de 65% de geração elétrica já proveniente de fontes energéticas.
está claro que Moçambique deixou apenas de ser uma promessa para passar a ser um mercado. A AMER acredita que o melhor de Moçambique ainda está à nossa frente. Acreditamos num setor energético que eletrifica comunidades, cria emprego, atrai investimento e posiciona o nosso país como uma referência na transição energética. Mas com 5 anos de existência neste evento e com a responsabilidade crescente que este setor, vocês estarem aqui, nos coloca, temos também a obrigação de ser honestos. Honestos com os nossos parceiros, honestos com o governo e honestos connosco próprios. O governo concluiu reforçando que o alcance do acesso universal à energia depende de investimentos robustos e do envolvimento do setor privado. A RENMOS 2026 foi apresentada como uma plataforma estratégica para parcerias, negócios e aceleração da transição energética no país. E na página da sociedade olhamos para inundações em Maputo. Moradores do bairro Inhagoia A denunciam enchentes de água alegadamente causados por obras da Administração Nacional de Estradas. Os moradores do bairro Inhagoia A, na cidade de Maputo, estão de costas viradas com a Administração Nacional de Estrada, tudo por conta das águas que inundaram o bairro e fecharam as ruas. Segundo os mesmos, o problema parte das obras feitas pela ANE ao longo da Estrada Nacional número 1, onde teriam feito desvio das